Amigos e alunos, vamos começar a nossa aula número 17. Uso específico de ênclise, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Vamos colocar alguns exemplos sobre a colocação pronominal depois do verbo. No caso, nós vamos estar especificando a ênclise, colocação pronominal depois do verbo e como deverá ser usada. Em orações iniciadas com verbos, com exceção do futuro do presente, do indicativo e do futuro do pretérito indicativo. Refere-se a um tipo de árvore, um dos exemplos que nós colocamos na aula anterior. Viram-me na rua e não disseram nada. Em orações imperativas afirmativas, sente-se imediatamente. Lembre para fazer isso no fim do expediente. Em orações reduzidas do gerúndio, sem a preposição em. O jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Em orações reduzidas do infinitivo, espero dizer-te a verdade rapidamente. Convém dar-lhe autorização ainda hoje. E em relação à próclise, colocação pronominal que deverá ser feita antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome. E vamos continuar a colocação da próclise, né? A ênclise nós já sabemos. Como exemplo aqui vamos colocar refere-se. 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 Em orações nós vamos ter o exemplo da próclise. A colocação pronome deverá ser feita antes do verbo apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome com. E vamos colocar alguns exemplos. Para colocar um termo. Palavras negativas. Não quero ver aqui. Não te quero ver aqui. Você vê que antes do verbo, não te quero ver aqui. E vamos também
Tratando do exemplo da própria, nós vamos ter em conjunções, subordinativas. Lembrando que estudamos em aulas passadas esse tema, embora, se, conforme, e logo. Em conjunções subordinativas, embora, se, conforme e logo. Embora o faça, vamos colocar um exemplo. Embora o faça, sei que é errado. Sei que é errado. Então vamos ter pronomes relativos, Em pronomes relativos vamos ter que, qual, onde. Que, qual, onde. Há professores que nos marcam. Né? Há professores que nos marcam. Acompanhado aí pelo pronome relativo. Há professores que nos marcam. Vamos estar colocando mais exemplos para ficar mais claro do que estamos estudando. Vamos também ter exemplos de próprios também em pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Alguém, todos, poucos. Alguém, todos, poucos. Alguém me fará mudar, né? Exemplo. Alguém me fará mudar. A gente vê que o pronome acompanha, pronome definido acompanha na frase, porque nós vamos ter alguém me fará mudar, é um pronome indefinido, né? Alguém é um pronome e a própria vem logo em seguida. Poucos nos emocionam, né? Poucos
nos poucos nos emocionam. Então, no pronome indefinido vamos ter a próclise, né? No pronome indefinido nós vamos ter a próclise. Portanto, pronome indefinido, alguém, todos e poucos. Exemplo, alguém me fará mudar. Ou poucos nos emocionam. No caso, é a próclise. Vamos ter o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não tem isto, isso. Pronome demonstrativo. Isto, isso e aquilo. Isso. Exemplo. Isso me deixou em paz. Isso me deixou em paz. Pronome demonstrativo. Isto, isso, aquilo. Exemplo. Isso me deixou em paz. Ou aquilo nos mostrou tudo. Quer dizer, o uso da próclise com o pronome demonstrativo. Isto, isso, aquilo. Exemplo, aquilo nos mostrou tudo. Podemos colocar também interrogativas. Interrogativas. Poderão ser frases ou pronomes. Por exemplo, quem me chamou, né? Quem me chamou. Presta atenção na próclise, né? Próclise. Quem me chamou? Presta atenção na próclise. Quando nos chamaram. Quando nos chamaram, a próclise está sendo usada nesse caso. Quando nos chamaram.
em frases exclamativas ou optativas. Em frases exclamativas ou optativas. Aí vamos ter um exemplo. Exemplo: como nos enganar. Como nos enganaram. Exclamativas ou optativas. Ainda lembrando que estamos falando do uso da próclise. Em frases exclamativas ou optativas. Exemplo: como nos enganaram. Deus te guarde. Deus te guarde. Também é uma palavra exclamativa. Lembrando que essa é uma das 22 aulas que pretendemos dar no curso de português. Preposição em mais verbo no gerúndio. Então nós vamos ter em se tratando de uma novidade, em se tratando de uma novidade, este é o indicado. Quer dizer, tem preposição em mais verbo no gerúndio, né? Em se tratando de uma novidade, este é em se tratando de uma novidade, este é o indicado. Quer dizer, a participação do gerúndio no verbo. Vamos falar um pouquinho sobre o advérbio na próclise. Advérbio sem que haja uma pausa marcada. Havendo uma pausa marcada por uma vírgula, deverá ser usado a ênclise.
advérbio. Vamos ver a colocação do advérbio. Aqui se come muito bem. Advérbio de intensidade. Talvez te espere. No final. Então temos o advérbio da dúvida e aqui o advérbio de intensidade. Então, nesse caso, é o caso de advérbio. Vamos entrar agora algumas explicações e exemplos sobre a mesóclise. A colocação pronominal deverá ser feita no meio do verbo quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente indicativo ou futuro do pretérito do indicativo. Então vamos. Mesóclise. Mesóclise. Colocação pronominal no meio do verbo colocação pronominal no meio do verbo futuro do presente indicativo futuro do presente do indicativo, relembrando o estudo dos verbos, futuro do pretérito também do indicativo, futuro do pretérito também do indicativo. Vamos ver os exemplos que facilitam a aprendizagem ou relembrar, né? Relembrar a regra para que se possa praticar na formulação de textos ou então para resolver questões de provas. Em todos os concursos a níveis federais. O mais comum, né? Ajudar-te-ei no que for preciso. Ajudar-te-ei no que for preciso. Então, ajudar-te-ei no que for preciso. Uma das frases que bem frequenta o exemplo da mesóclise. A mesóclise é majoritariamente utilizada numa linguagem formal, culta e literária. Caso haja situação que justifique a própria, a mesóclise não ocorre. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Comprometer-se comprometer-se-iam
mais facilmente. Mais facilmente. Comprometer-se-iam mais facilmente, e continua a frase, né? Se confiasse mais em você. No caso, não vamos continuar a frase porque já colocamos a regra em prática. Vamos estar colocando a colocação pronominal nas locuções verbais. Colocação pronominal nas locuções verbais difere caso o verbo principal esteja no particípio ou no gerúndio infinitivo. Verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Nas locuções verbais. Nas locuções verbais, vamos ter o verbo principal, no gerúndio, ou infinitivo. Quem não estudou o verbo vai estar estudando ou relembrando. Caso não haja palavra atrativa que exija a própria, o pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Nós vamos colocar os exemplos aqui. Quero ver-te hoje, né? Exemplos. Quero ver-te hoje, né? Ou então, quero te ver hoje. A colocação, né? Após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Caso haja algumas palavras atrativas que exijam a própria, o pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Não te quero ver hoje. Te quero ver hoje. Não quero ver-te hoje. Não quero ver-te hoje. Então, é sempre aquela ideia de que a língua portuguesa é mesmo uma língua infinita. Cada uma dessas aulas complementam o conteúdo. Verbo principal no particípio é o que nós vamos estar colocando agora.
verbo principal no particípio. Verbo principal no particípio. Caso não haja palavra atrativa que exija próprio, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar. Nunca depois do verbo principal no particípio. Vamos ter alguns exemplos aqui. Tinham me dito que você era de confiança. Tinham-me dito. Quer dizer, caso não haja palavra atrativa que exija próprios, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal do particípio, né? Vamos colocar mais um exemplo para se refletir sobre o exemplo em si. Vamos colocar mais um exemplo. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto. Eu tinha lhe falado sobre o assunto. Eu tinha lhe falado sobre o assunto. Caso não haja palavra atrativa que exija próprio, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal no particípio. Caso haja algumas palavras atrativas que exija a próprise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Vamos falar mais exemplo. Já me tinham dito. Já tinham dito. Já me tinham dito. Eu não lhe tinha falado. Portanto, a sintaxe da oração e do período, ela a nossa aula de hoje foi sobre sintaxe de colocação pronominal. Existe toda uma regra para que possa se seguir. Foi o que exploramos nas aulas, essas regras. Há próprias, quando o pronome aparece antes do verbo,
A ênclise, pronome aparece depois do verbo. Mesóclise, pronome aparece no meio do verbo. A ênclise é a forma básica da colocação pronominal. Contudo, há maior uso da própria no português falado no Brasil, sendo a forma de colocação pronominal privilegiada pelos falantes. Assim, em muitas ocasiões, torna-se facultativo o uso da própria ou da ênclise, desde que não ocorra nenhuma situação que exija um tipo específico de colocação pronominal. É, por exemplo, obrigatório o uso de ênclise em orações iniciadas com verbos, estando errado iniciar a frase com pronome oblíquo. Além disso, há diversas palavras que exigem o uso da própria, como palavras negativas, conjunções subordinativas, pronomes relativos, indefinido, demonstrativo, entre outros. E nós colocamos alguns exemplos de colocação pronominal em meio a todas essas regras. Fizeram-me uma grande surpresa no meu aniversário. Nós temos a ênclise aqui em fizeram-me. Todos me fizeram uma grande surpresa no meu aniversário. Uma próclise, né, que vem depois de todos me. Eles far-me-ão uma grande surpresa no meu aniversário. Caso da mesóclise. Mesóclise é mais fácil de identificar. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos atos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Então, vamos ter mais exemplos aqui sobre as colocações pronominais. Não me deram a caixa de bombom ontem. É uma prófrase, onde me deram. Deram-me a caixa de bombom ontem. Ênclise, porque depois de deram-me, vem um me, pronome me, então é ênclise. Dar-me uma caixa de bombons amanhã, é uma mesóclise. Relembrando os pronomes pessoais oblíquos, a atenção. Primeira pessoa do singular, me. Segunda pessoa do singular, te. Terceira pessoa do singular, se, o, a, li. Primeira pessoa do plural, nós, ou nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa do plural, se, o, as, li. A colocação pronominal depois do verbo é a forma básica de colocação pronominal segundo a estrutura sintática base de uma oração. Verbo mais complemento. Contudo, o uso da própria encontra-se generalizado nas linguagens falada e escrita. É facultativo o uso da própria ou da ênfase caso o verbo não se encontre no início da frase nem haja situação que justifique o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Exemplo de um uso facultativo da própria ou da ênfase. Minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Minha mãe me ajudou nos trabalhos. A própria nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontra no início da frase. Nesta situação, a forma correta da colocação pronominal é depois do verbo. Temos alguns exemplos de ênfase com o verbo no início da frase. Ouviram-me chamar? Está perguntando, né? Deram-lhe os parabéns? Também está perguntando. Uso específico de ênfase, próprios ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. A ênfase, a colocação pronominal depois do verbo, deverá ser usada em oração iniciada com verbos, com exceção do futuro presente do indicativo, do pretérito do indicativo, uma vez que não se iniciam com frases com pronomes oblíquos. Refere-se a um tipo de árvore. Viram-me na rua e não disseram nada. Em orações imperativas afirmativas, sente-se imediatamente. Lembre-me para fazer isso no fim do expediente. São orações imperativas afirmativas que pedem a ênfase. Em orações reduzidas do gerúndio, sem a preposição em, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Lembrando que temos comportando-se, lembrando-me, com orações reduzidas do gerúndio. Em orações reduzidas do infinitivo, espero dizer-te a verdade rapidamente. Convém dar-lhe autorização
ainda hoje. Na colocação da próclise, a colocação pronominal deverá ser feita antes do verbo apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome, como palavras negativas, não, nunca, ninguém, jamais. Então vamos ter a própria com alguns exemplos. Não te quero ver nunca mais. Nunca esquecerei. Lembrando que o te e o a são os pronomes. Conjunções subordinativas. Embora, ser, conforme, logo. Embora o faça, sei que é errado. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Exemplos em pronomes relativos. Que, qual, onde. Há professores que nos marcam para sempre. Esta é a faculdade de onde me formei. Pronomes indefinidos. Alguém, todos e poucos. Alguém me fará mudar de opinião. Aí nós temos o me. Poucos nos emocionaram com seus relatos, ou nós. Pronome demonstrativo. Isto, isso, aquilo. Isto me deixou muito abalado. Aquilo nos mostrou a verdade. Isto e aquilo são pronomes demonstrativos usados na própria. Ainda sobre a regra da própria, vamos ter mais exemplos. Frase interrogativa: quem, qual, que, quando. Quem me chamou? Quando nos perguntaram isso? Lembrando do me e do nós. Frases exclamativas optativas: como nos enganaram? Com exclamação e o nos. Deus te guarde. O te. Preposição em mais verbo no gerúndio. Vamos ver o exemplo da frase toda. Em se tratando de uma novidade, este produto é o indicado. Então vamos ter o este aí. Em se falando sobre o assunto, darei minha opinião. E aí nós vamos ter minha aí. Advérbios sem que haja uma pausa marcada. Havendo a pausa marcada por uma vírgula, deverá ser usada como essa. Então assim, sem uma pausa marcada é um advérbio. Aqui se come muito bem, com exclamação e o se. Talvez te espere no fim das aulas também o te. A mesóclise já está mais bem fixada pelo entendimento. A colocação pronominal deverá ser feita no meio do verbo, quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. A mesóclise se torna mais simples devido ser diferente realmente. Ajudar-te-ei no que for preciso. Comprometer-se-ia mais facilmente se confiasse mais em você. A mesóclise é majoritariamente utilizada na linguagem formal culta e literária. Caso haja situação que justifique a própria, a mesóclise não ocorre. Portanto, esse é o nosso apontamento da nossa aula sobre a colocação pronominal para o uso na língua portuguesa. É uma das aulas do qual usamos em 45 minutos apenas um resumo de um conteúdo muito rico para que você possa aprofundar mais, né, em livros, em gramáticas e até em outros vídeos, porque quem está estudando deverá sempre aprofundar seus estudos. Lembrando que a colocação pronominal nos ajuda a compreender melhor a língua portuguesa para a produção dos futuros textos. Começamos, né, com a sintaxe da oração em aulas anteriores, portanto, vejam nas aulas anteriores, já estamos na aula 17, vejam nas aulas anteriores, vá assistindo aquilo que você acha que é muito necessário para o seu conteúdo, lembrando que estes conteúdos foram pesquisados e estudados, trabalhados para os concursos de todo o Brasil, também preparatório para o Enem. Veja a aula que realmente se adeque àquilo que você quer estudar. Também estudamos
termos acessórios das orações, termos essenciais, termos integrantes, tudo nas aulas passadas. Então vejam as aulas aí do canal, que você possa aprofundar mais sobre a língua portuguesa. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.